Deus tem uma resposta para você. Deus não esqueceu de você. Deus está atento às suas orações. Como você tem reagido diante do tempo de Deus? Será que você tem orado da maneira correta? Eu quero trazer uma reflexão com você hoje, baseada no texto de 1 Samuel, no capítulo 1, onde vai falar da oração de Ana, do voto de Ana, do sacrifício de Ana, onde ela pediu a Deus um filho, Deus deu para ela Samuel, mas esse filho ela entregou na casa do Senhor para que ele pudesse viver ali, porque ela fez um voto a Deus. Mas antes de Deus responder a sua oração, nós precisamos entender o que Ana fez, como foi o caminho, qual foi o percurso que Ana teve para ter a resposta de Deus para a sua vida. Em primeira análise, eu quero dizer para você que Deus, Ele não responde murmurações, Deus responde respostas. Deus quer que nós respondemos a Ele aquilo que Ele quer que nós respondemos. Deus quer que nós sejamos realmente ativos na sua obra, no entendimento da sua vontade. Grandes coisas Deus tem para cada um de nós, quando nós entendemos. Primeiro ponto aqui para nossa reflexão. Ana, ela absorvia, em primeira análise, ela absorvia como uma esponja todas as afrontas que ela recebia de Penina. A Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Penina, que era a segunda mulher do seu marido, que naquela época era permitido. Essa mulher, Penina, tinha filhos. Ana, ela não tinha filhos. Um propósito de Deus estava na sua vida e ela não sabia. E todas as vezes que eles iam ao templo do Senhor, uma vez por ano, para adorar a Deus, Ana chorava, Ana lamentava, Ana murmurava, por causa de Penina. Penina afrontava. O versículo 7 do capítulo 1 de 1 Samuel diz que sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, que era Penina. Por isso chorava e não comia. Por que Ana chorava e não comia? Porque Ana, ela absorvia, como eu disse no início, como uma esponja, todas as maldades que ela recebia. E aqui nós abrimos um parênteses para nós. Como nós temos recebido as afrontas? Como nós temos recebido as palavras que trazem para nós? Será que nós estamos sendo como uma esponja também, absorvendo? Nós não podemos absorver, aguardar no coração. Nós precisamos entender que para tudo Deus tem um propósito. E o propósito sempre vai ser de bênção, se nós entendermos o tempo de Deus. Ana, ela no início absorvia e ela chorava. A Bíblia diz aqui que ela não comia, ela vivia angustiada, anos após anos. Mas chegou um dia, chegou um tempo, posso dizer que chegou o tempo de Deus em que ela agora pôde realmente entender, ou o Espírito de Deus fez ela entender, que agora ela sai dessa posição de esponja e passa a ser agora uma mulher espiritual. No capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, de 1 Samuel: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Olha que coisa maravilhosa. Ana agora deixou de murmurar. Ana agora pensou: vou fazer um voto, eu vou entregar a Deus, eu vou parar de pedir. Eu vou falar agora: Senhor, se o Senhor me der, eu devolverei para o Senhor. A Bíblia diz que ela fez exatamente como ela disse, porque Deus respondeu a sua oração. Ela agora, em vez de murmurar, de reclamar, ela passou a ser uma mulher que confiava nos planos de Deus. Ela mudou a sua visão, ela parou de reclamar. Ela agora disse: eu quero uma resposta de Deus. E para ela ter uma resposta de Deus, ela precisava dar uma resposta para Deus. Então, se você quer uma resposta de Deus, você precisa também dar uma resposta para Deus.
Qual a resposta que você precisa dar para Deus? Em outras palavras, qual a resposta que Deus está esperando de você? Talvez você está lamuriando, reclamando e Deus espera uma resposta. Deus não responde murmurações, Deus responde resposta. Quando nós respondemos para Deus, Deus responde às nossas orações. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Exatamente assim aconteceu na vida de Ana. Deus mudou a história de Ana. Em terceiro lugar, a resposta de Deus, ela veio na vida de Ana de forma transbordante. Olha o que diz o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Quer dizer, Ana, depois que ela fez um voto, o texto está dizendo que ela estava perseverando em oração. E por causa da sua perseverança, Deus fez com que Eli, que era o sacerdote daquela casa, olhasse em direção de Ana, visse Ana mexendo nos seus lábios, até o ponto dele pensar que ela estava bêbada, mas foi este o jeito que Deus achou para que Eli visse Ana e Eli pudesse proferir para Ana a palavra que ela esperava ouvir, porque Eli até o momento era o sacerdote de Deus naquele momento, era o representante de Deus naquele momento. A resposta viria através dele. Foi exatamente isso que aconteceu. No versículo 17 diz assim: então respondeu Eli, vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizestes. Ana teve a resposta de Deus. Quando ela virou a chave, quando ela deixou de ser murmuradora e passou a ser uma pessoa espiritual, quando ela deixou de ser uma esponja que absorvia tudo aquilo que era ruim para ela, mas agora ela pensou, vou fazer um voto e tenho certeza que Deus vai responder, e Deus respondeu exatamente como ela imaginava. Vamos ver os resultados de tudo isso. Depois desta oração, depois dessa fala do sacerdote para ela, a Bíblia vai dizer que ela saiu dali contente. Ela saiu dali com o seu semblante diferente. Agora havia sorriso nos seus olhos, havia sorriso no seu rosto, havia uma mudança de atitude. Ela começou a comer e por causa disso, a Bíblia diz que Deus deu para ela um filho. Esse filho se chamou Samuel. Ela entregou esse filho na casa do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Samuel se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Ele ungiu os reis Saul, ungiu Davi, serviu a Deus fielmente até o fim da sua vida. Olha que maravilha! Olha o filho que Deus deu para Ana, aquela que estava suportando afrontas da sua rival. Agora ela podia glorificar a Deus. Ana entregou um filho a Deus e depois tornou-se mãe de mais 5 filhos. Deus deu de forma transbordante para ela. O que nós aprendemos com toda esta palavra? Que nós precisamos ser exatamente isso. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Olhar aquilo que está acontecendo e não absorver as coisas ruins e guardar na alma e ficar angustiado, ficar lamentando, ficar chorando pelos cantos, ficar às vezes sem comer como Ana, pensando que Deus esqueceu. De maneira nenhuma nós podemos pensar assim. Na realidade, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é uma resposta a todas as palavras que Deus já ministrou no seu coração. E você sabe que Deus tem falado ao seu coração. Você sabe que Deus está esperando a sua resposta. Você nem imagina o que Deus tem para você. Você nem imagina a grande bênção, as grandiosas bênçãos que Deus tem para entregar para você quando você olhar para Deus e dizer: Senhor, realmente eu preciso do Senhor. Eu não quero ser uma esponja que absorve as maldades, mas eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Assim Deus vai começar a agir na sua vida, eu creio, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para o teu filho, Senhor, que está atento a esta palavra, que está ouvindo esta palavra. Em o nome do Senhor Jesus, nós neutralizamos agora, Senhor, todo pensamento ruim, todo espírito de esponja que absorve as maldades, mas que esse coração seja aberto
para entender o propósito do Senhor, esteja aberto para entender o amor do Senhor, quão grandes coisas o Senhor tem para ele, para ela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos todo levante do diabo, em nome de Jesus, que nós sejamos uma bênção para a glória do Senhor Jesus, Pai. Coloca o teu anjo, Pai, ao lado do teu filho, protegendo, guiando, ensinando, dando sabedoria para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor nos inspirou para isso, Pai, para que nós sejamos um canal de bênção na vida das pessoas. Assim nós oramos e assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.